Obrigado, Pai, mais uma vez. E nós queremos pedir a Ti, Pai, nosso Pai amado, pelo que o Teu Filho fez, por isso nós podemos chamá-lo de Pai, que o Senhor fale conosco. A Tua palavra diz que o Senhor fala conosco através do Teu Espírito Santo. E é o Senhor quem revela a nossa necessidade de Cristo, Teu Filho. Fala conosco. Senhor, não deixe que a gente venha aqui aos domingos ou às quintas e com um mero ritual, por misericórdia. Que nós possamos nos reunir para aprender, para louvar, para ter comunhão, mas que esses momentos não fiquem restritos somente a esse período aqui, mas que as nossas vidas sejam vidas de louvor ao Senhor, de aprendizado, de comunhão contigo, um relacionamento íntimo contigo, nosso Papai. Encha-nos do Teu Espírito Santo e capacita-nos a viver cada instante para a Tua glória. Sempre que abrimos a Sua palavra, nós recorremos a Ti, reconhecendo a nossa total incapacidade. Isso não é uma frase feita, é a mais pura realidade. Sabemos que o Senhor fala, sim, mediante a Sua palavra, por isso nós a lançamos agora, na esperança de que o Senhor converta aqueles que ainda não Te conhecem e que o Senhor santifique aqueles que já receberam o Teu Filho. Nós Te pedimos nele, no nome do nosso amado Jesus. Amém. A história do mundo em 45 minutos e o que você tem a ver com isso? Paul Joseph Goebbels foi o ministro da propaganda de Adolf Hitler na Alemanha. Ele foi o homem escolhido pelo Führer para controlar as instituições educacionais e os meios de comunicação na Segunda Guerra Mundial entre 39 e 45. E a ele é atribuída essa frase: uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade. E por mais triste que possa ser, isso é verdade para o mundo que nós vivemos. Aqui é um contexto de uma doutrinação de um país, de uma população, mas o mundo vive nessa realidade e nós somos doutrinados por esse sistema mundano em todas as áreas da nossa vida. E essa doutrinação está fundamentada na mentira. E porque ela é dita muito mais do que 100 vezes em relação à religião, em relação aos relacionamentos, em relação à sexualidade, em relação à família, em relação à moral, à ética. Porque ela é dita tantas vezes, nós começamos a dar crédito à mentira e não à verdade. Nós vimos que essa realidade é uma realidade, nós vivemos em um mundo que jaz no maligno, onde há uma realidade espiritual que, ainda que nós não a vejamos, ela é tão real quanto nós estarmos aqui agora. E essa realidade espiritual tem um líder chamado Diabo, e que esse sistema mundano não quer que nós acreditemos que ele existe, mas ele é tão real quanto nós estarmos aqui. Ele faz de tudo para nos tirar da verdade como pessoa, que é Cristo, e de todas as verdades relacionadas a essa pessoa, Cristo Deus. Nós já vimos isso em Romanos, no estudo de Romanos, que nós estamos estudando esse texto da palavra. Paulo vai dizer que mudaram a verdade de Deus em mentira
E falaram tanto, mas tanto, mas tanto, anunciaram tanto essa mentira, que muitos dão crédito à mentira e não mais à verdade. E por isso honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A história do homem, dos seres humanos, a nossa história, está bem definida entre dois fundamentos: a verdade e a mentira. Para o mundo pode haver meias verdades, meias mentiras, mas para Deus isso não existe. Ou nós estamos fundamentados na verdade, ou nós estamos na mentira. De um lado temos a mentira e o seu idealizador. De outro temos Jesus. E Jesus, ao falar para um grupo de religiosos que traziam uma das formas de manifestação da mentira é a religião, a religiosidade, o faça isso, não faça aquilo para agradar a Deus e ser salvo. Ele fala para um grupo de religiosos fariseus, e Jesus não poupa palavras para definir quem eles eram. João capítulo 8, versículos 44 a 45, Jesus diz para aqueles religiosos: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. O diabo não tem nada a ver com a verdade, pois não há verdade nele. Quando o diabo mente e ele lança mentira, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Alguma dúvida de que aqueles que creem em Cristo não têm absolutamente nada a ver com a mentira? E de que Jesus dizendo eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é um conceito apenas, mas é uma verdade pessoal e que se aplica às verdades a todas as horas da nossa vida, o que nós cremos ser a verdade. Não há nenhuma dúvida em relação à palavra. E Jesus então vai dizer para esse grupo, e ele vai ainda por amor e por graça mostrar para eles que eles precisavam, mesmo sendo filhos espirituais do diabo, eles precisavam da verdade. Ele vai dizer lá em João 8:32, e depois no versículo 45, ao falar essa verdade para aqueles que não o queriam: e conhecerão a verdade ele, Jesus, e a verdade os libertará. Jesus nos liberta de todos os nossos conceitos errados e mentirosos. Alguns dias nós estávamos conversando, e uma das pessoas que nós estávamos falando da palavra, e é uma alegria quando a gente ouve isso, diz que tudo que eu aprendi era errado, era mentira, mas hoje você tem a oportunidade de conhecer a verdade. E essa revelação já é a ação do Espírito de Deus, porque nós achamos que as nossas meias mentiras, meias verdades, podem se aproximar da verdade que é Deus, e isso é impossível. E Jesus disse para aqueles que eram e que nós fomos até nós crermos em Cristo: se vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade, vocês não creem. Nós éramos filhos do diabo, mas quando nós cremos em Cristo, passamos então a ser filhos de Deus. Por que isso? O que tem a ver com o tema? Porque um dos conceitos que nós somos, e que a verdade é distorcida, é da nossa história. E é uma história que, quando você lança isso para alguns ditos intelectuais, eles vão rir. Uma história que, de acordo com um estudioso da palavra, que estudou a genealogia da palavra, chamado James Ussher, ele chegou à consideração de que, se nós olhássemos somente para a Bíblia como fonte da verdade, inclusive histórica, nós consideraríamos que a nossa realidade tem pouco mais de 6.000 anos do universo. Mas se você falar isso hoje lá fora, eles vão rir, vão dizer que você é um lunático.
E eles vão dizer que tudo isso não tem um Criador, e nós vamos ver na palavra que não é verdade. A palavra diz em Gênesis 1:1: no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou a terra e os céus estão os planetas, as estrelas, as galáxias. Deus criou tudo isso. E esse relato resume a criação. E essa criação das estrelas e do sol e da lua, por exemplo, vem no quarto dia. Algo inconcebível para o homem. Um desses homens respeitados chama-se Stephen Hawking. É um dos grandes físicos da atualidade. E ele, ao contrapor a palavra de Deus, ele disse que não era necessário pedir ajuda de Deus para que o mundo fosse feito. Ele disse que o universo é capaz e criará a si mesmo sozinho. Tudo que existe criou-se a partir dele mesmo, sem algum criador. E a criação espontânea é a razão de que existe algo, e por ela que existe o universo em que nós existimos. Ou seja, não existe a necessidade de nenhum criador. E quando você vai contra alguém que diz isso, a gente lembra do Goebbels. Uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade. Qual é mais difícil acreditar hoje? Que Deus criou o mundo em 6 dias, o universo em 6 dias, ou acreditar que isso tudo foi formado em bilhões de anos? É claro que os que creem na evolução, no universo com bilhões de anos, no homem apenas como matéria, não existe nada fora do que nós vemos, são interessantemente ateus, como ele. Mas independentemente de quando foi, o fato é que Deus criou todas as coisas. Deus criou, e eu creio, Ele criou o universo em 6 e descansou no 7º. E eu creio porque a palavra de Deus diz isso em Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus e não espontaneamente sem que alguém quisesse. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Deus criou tudo a partir do nada, pela palavra dele. Mas isso é inconcebível, porque nós somos todos os momentos bombardeados com uma mentira de que nós não necessitamos de um Criador. O Stephen Hawking diz a mesma coisa, só que ele diz que não houve um Criador. Hoje nós cremos única e exclusivamente pela fé. Cremos pela fé na palavra de Deus, que não pode mentir. Portanto, cremos na verdade. Não é uma crença em algo que não é real, é verdade. Hoje ainda não é possível provar, mas ela vai ser provada, porque é a verdade. É um fato, ainda que não vejamos, cremos. Contudo, por ser verdade, mais cedo ou mais tarde, iremos ver. Então a fé na verdade será comprovada e não mais será necessária. Vai haver um momento para aqueles que creem e para todos os que não creem, que a fé não vai ser mais necessária, porque nós vamos ver tudo aquilo que nós cremos. A palavra diz no Salmo 33, versículos 6, 8 e 9: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, o espaço, as galáxias, Deus disse, e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca, Deus disse, aconteceu. Toda a terra tema o Senhor, mas não, o homem não teme a Deus. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo, mas a mentira nega esse Deus. Por quê? Porque ele falou. Como Deus criou? Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Do nada, em 6 dias, Deus criou tudo. Deus criou tudo. Por quê? Qual o objetivo? A Mariana perguntou: papai, por que Deus criou todas as coisas? Que tal a resposta? Porque Ele quis e para a glória dEle. Serve para o mundo? Não. Mas e para nós que cremos? Serve. Salmo 19, versículo 1:
Os céus declaram a glória de Deus, mas o homem diz que tudo isso aí existe por acaso, mas os céus continuam declarando a glória de Deus. O firmamento proclama o que Deus fez com as suas mãos. Tudo que nós vemos, que o homem não colocou a sua mão, Deus criou, e era muito bom, a palavra diz. Por que ele fez? Os céus, a criação declaram a glória de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. E aí, naquele momento onde Jesus vai estar voltando, tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Por que existe o universo? Por que nós existimos? Porque Deus quis, porque Ele é Deus, e nós existimos, e o universo existe para a honra e para a glória de Deus. Mas isso não é verdade para o mundo. O que isso quer dizer? O Deus, um ser supremo todo-poderoso, pela sua vontade, uma faculdade pela qual Ele se inclina a uma ação, Ele criou, deu existência. Com qual objetivo? Para a sua honra, pela sua virtude, poder, esplendor, magnificência. Deus quis fazer. E quem é o homem para negar essa verdade? E nessa obra, nessa criação, Ele criou um ser especial. Não porque há algo em nós especial, mas porque Deus nos fez, não de acordo com a mentira que é dita 100 vezes. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou todas as coisas, e nesse universo Ele escolheu a terra, um único local, para criar um ser à sua imagem e semelhança, com vontade, com poder de escolha. E Ele criou esse ser humano não como um animal que evoluiu. Nós não somos animais evoluídos, nós somos seres humanos, homens e mulheres, criados à imagem e semelhança do Deus Criador de todas as coisas. Ele criou esse homem, tinha um relacionamento com esse homem. Os primeiros seres humanos, Adão e Eva, que não são figura da humanidade, foram criados um homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva, e a partir desses dois seres humanos, Deus povoou a terra. Esses seres humanos conheciam seu Criador, se relacionavam com Ele, conheciam a sua vontade para eles. Porém, este ser escolheu ir contra a vontade de Deus, e sofreu as consequências, e sofre as consequências. E a nossa história, então, por causa da mentira, nós sofremos hoje. Mas Deus sempre foi atrás do homem. Deus continuou buscando restabelecer esse relacionamento com esse homem que não o quis. E Ele já, logo após o pecado, em Gênesis capítulo 3, versículo 21, Deus realiza ali algo que apontaria para alguém, pelo qual nós poderíamos ter um relacionamento estabelecido com Ele. O homem e a mulher pecaram, e que não havia malícia e vergonha por causa do pecado, começou isso a existir, e eles se cobriram pelas suas obras com as suas roupas feitas de folhas, e Deus então começa a mostrar ali que era necessário um sacrifício, e cobre aqueles homens, o Senhor Deus, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, matou um animal ou animais e os vestiu. Com o pecado, o homem se afastou de Deus. 4004 antes de Cristo, segundo aquele relato. 2348 antes de Cristo. Aproximadamente 1500 anos depois da criação. A Bíblia diz que, o mundo diz que é mentira, mas a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos. A situação da humanidade, ela era caótica
porque o homem pecou. Em Gênesis, no capítulo 6, versículos 5 e 6, Deus viu o que o pecado fez. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isto cortou-lhe o coração. A Bíblia diz: Deus não é homem que se arrependa, para que se arrependa. Não é o arrependimento de ter feito algo errado, mas é a tristeza por causa do pecado. E Deus então decidiu destruir aquela humanidade. Mas havia uma família diferente, um homem especificamente, não que ele fosse bom, porque ele também era um pecador, mas há uma palavra que Deus descreve aquele homem. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus viu em um homem e a sua família, com mais 7, 8 pessoas, Deus achou graça em Noé, e Noé temia a Deus, e Deus dá uma ordem para ele, para que ele pudesse construir uma arca num lugar seco, pela fé, e levou 120 anos para construir. Se o dilúvio aconteceu há 4.300 anos atrás, de acordo com a Bíblia, algo inconcebível para a ciência, e a população da terra é hoje de 7 bilhões, qual seria a população daquela terra onde foram salvos 8 pessoas? O dilúvio local. Aí vem os intelectuais evangélicos. Era um dilúvio localizado. Porque não dá para acreditar nisso, né? Isso é mitologia. Como é que vai acreditar em dilúvio universal? É claro que os crentes intelectuais negam isso. O problema está no que Deus disse a Noé: daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Como é que isso se encaixa a um dilúvio local? Pergunte a esses que não creem na palavra e que lançam a mentira para negar a verdade da palavra. O dilúvio universal e recente é inclusive uma das evidências de uma criação recente. Mas isso não faz parte da ciência, porque eles rechaçam qualquer manifestação. Os cientistas que creem em Jesus, ainda que PhDs, muitos deles são ignorantes, porque eles creem em Cristo. E quando eles apresentam outras alternativas para a mentira da ciência que está na mídia, eles não são ouvidos. Acontece que Deus disse a Noé, e aconteceu. No dia em que Noé completou 600 anos de idade, e para ser preciso, 1 mês e 17 dias, para negar, os anos daquela época que eles viviam não eram como hoje. Então, como eram contados o mês daquela época e os dias daquela época, se ele viveu 600 anos, 1 mês e 17 dias. Mas os intelectuais, que não creem na palavra, eu não sei como é que usam a palavra para defender, dizem que isso não é verdade. Nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Não foi uma chuvinha localizada. A chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites, e as profundezas jorraram, abriram-se, e as comportas do céu, e a terra ficou coberta. E nós não temos tempo. A palavra diz que o mais alto monte da terra foi coberto de água, alguns metros, para mostrar que foi toda ela. Noé foi salvo, e a sua família. Dali então começa, e nós somos descendentes de Adão pela criação e de Noé. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto ou sacrifício
porque esse, mais uma vez, e todo o Velho Testamento aponta para um sacrifício lá na frente. Em 2242 antes de Cristo, aproximadamente 400 anos após o dilúvio, o mundo estava novamente distante de Deus, pagão, não queria saber de Deus, como hoje. Em Babel, na planície de Sinear, na antiga região da Mesopotâmia, aquela população daquela terra de então, que estava concentrada, porque a Bíblia diz que falava só um idioma, e eles construíram dizendo que eram bons e poderiam chegar ao céu e construir uma torre chamada Babel, e que os historiadores seculares dizem que isso é um mito também, mentira dita 100 vezes. Assim, em Gênesis capítulo 11, versículos 8 a 9, assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra que estava centrada ali na Mesopotâmia ou no Oriente Médio hoje, e pararam de construir a cidade, porque Deus fez de maneira sobrenatural com que aquelas pessoas começassem a falar idiomas diferentes e eles não se entendiam mais. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. O homem já estava distante de Deus, um mundo pagão que não queria saber desse Deus. Mas Deus não desiste. Em 1921, antes de Cristo, Deus então se manifesta a um homem em uma antiga cidade da Suméria, chamada Ur. Deus vai atrás de um homem chamado Abrão, e ele lhe fala em Gênesis, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Então disse o Senhor a Abrão: saia da sua terra, no meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, uma grande nação. E nós vemos em Romanos que ele não está falando dos descendentes judeus, ele está falando de uma grande nação que creria naquele que viria da descendência de Abraão. Bom, a história continua. De Abraão vem Isaque, 1897 a.C. Tudo isso está na Bíblia, irmãos. Não está lá nesses anos, mas está descrito na palavra. Isaque, 1857 a.C. Jacó, 1760 a.C. Isso lá está inclusive em Mateus 1, versículo 2. A genealogia até chegar em Jesus. 1571 a.C., de Levi, um dos filhos de Jacó, das 12 tribos de Israel, que eram descendentes de Abraão, esse que Deus chamou. Nasce Moisés. Por meio de Moisés, Deus liberta o povo, estabelece a lei e os sacrifícios. Mas ele estabelece, entre aspas, oficialmente os sacrifícios, mas lembra que logo após o pecado ele realiza um sacrifício, e Noé, sem saber, realiza um sacrifício, todos esses para mostrar que havia necessidade, para que esse relacionamento que um dia foi rompido no pecado, na entrada do pecado, um sacrifício fosse feito. E esse Moisés, em 1451 antes de Cristo, mais uma prova de que a palavra de Deus é a palavra de Deus pelas profecias que ela apresenta de maneira clara. Ele vai dizer em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15: o Senhor seu Deus levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Moisés sabia que viria um profeta, e que ele realizaria, ainda que não com a compreensão que nós temos hoje, mas que ele realizaria o sacrifício que era necessário para que nós pudéssemos ter novamente um relacionamento com Deus. Pouco tempo depois, 1040 a.C., Davi, descendente do irmão de Moisés, que creu também em Deus, assim como Noé,
assim como Moisés. Ele disse no Salmo 110, no versículo 1, disse o Senhor Deus, Davi está falando de Jesus, disse o Senhor Deus ao meu Senhor Cristo, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ele estava anunciando Cristo. Entende, quando nós falamos que o Velho Testamento aponta para Cristo, isso para a gente dizer alguns textos só. O Velho Testamento aponta para Cristo. E aí, o que acontece? No ano 4 antes de Cristo, porque há uma diferença no calendário, Jesus não nasceu no ano 0, ele nasceu 4 anos antes de Cristo. Aconteceu algo que o Velho Testamento, durante 4.000 anos, anunciava que aconteceria. Em Lucas, no capítulo 2, versículos 10 a 11, o anjo, porém, lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É o que vos nasceu hoje, na cidade do Davi, que o anunciou 1000 anos antes. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. E que o mundo nega, e que as suas mentiras negam, mas ele não deixa de ser verdade, e nem a sua palavra. Com o pecado, na história, no início da história do homem, o homem se afastou de Deus, e sempre se afastou, e continua se afastando. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo, para poder nos buscar, e restabelecer esse relacionamento. Ele veio para ser o Salvador da humanidade, dessa história. Ele salvou Noé, ele salvou Moisés, ele salvou Abraão, ele salvou todos eles que creram sem saber com exatidão quem era o Salvador. Ele salva todos aqueles que hoje creem em Cristo, mesmo sem ter visto a Cristo. Ele salva da mesma forma, salva aqueles que creem em Cristo. Ele veio para ser Salvador da humanidade. Ano 29, pouco antes de morrer, Jesus, o Salvador, vai dizer, em Mateus, capítulo 24, versículo 35, o céu e a terra, o mundo, e nós estamos falando da história desse mundo, passarão. A terra e o espaço vai passar. Mas as minhas palavras, as minhas Jesus, Deus encarnado, descritas de Gênesis a Apocalipse, jamais passarão. A Bíblia é a palavra de Jesus, e ainda que o mundo inteiro diga 100 vezes que ela é mentira, ela continua sendo verdade. Este mundo vai passar. E falando desse mundo, ele também disse, e aí entra o que eu e você temos a ver com isso. O que eu e você temos a ver com essa história? O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Diferentemente dos céus e da terra, que vão passar literalmente, eu e você não vamos. Nós somos eternos. Essa realidade física vai acabar, mas a nossa alma é eterna. Quando acabar a vida aqui, acabou a nossa existência, não de acordo com a palavra. Nós somos eternos. Jesus veio para nos salvar dessa realidade. Ele vem porque nós nascemos em pecado por causa daquele primeiro pecado.
E nós cometemos os inúmeros pecados que cometemos, porque nós nascemos em pecado, e nesse estado não podemos ter um relacionamento com Deus. Jesus veio, Deus homem, sem pecado, para morrer a nossa morte, e na sua ressurreição nos dá uma nova vida, e então salvar as nossas almas. Porque se eu continuar crendo na mentira do mundo, eu estou separado da verdade que é Cristo. Paulo vai escrever isso em 62 depois do Senhor Jesus, mais ou menos 30 anos após Jesus ter morrido, ressuscitado, e agora ele está lá à direita de Deus Pai. Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 1, os versículos 4, 5, versículo 7, irmãos, na elaboração desse texto, desse estudo, tantos textos que retratam essa verdade, a gente obviamente não tem tempo para tratar, e por isso a gente está pincelando alguns, mas Paulo vai dizer como é que isso aconteceu e nós fomos salvos. E quando nós fomos salvos? Porque Deus nos escolheu, aqueles que nasceram de novo, que receberam a Cristo, que não creem na mentira, creem na verdade. Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação de tudo isso. Se você crê em Cristo, você foi escolhido antes da criação de todas as coisas. Para que nós fomos? Para sermos santos e irrepreensíveis na presença dEle, para viver para a glória dEle. Tudo isso foi criado para a glória dEle. Mas especialmente o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, foi criado para viver para a glória, honra e glória de Deus. Mas o pecado maculou isso. Mas em Cristo, Paulo está dizendo, nós podemos ter esse relacionamento restabelecido, então podemos viver para a glória dele. Em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Deus estabeleceu que aqueles que recebessem a Cristo seriam então não somente filhos, criaturas de Deus, mas filhos dele. Por meio de quem? De nós? Não, nós somos pecadores e a nossa história mostra isso. Mas por meio de Cristo, que na sua morte e ressurreição nos deu uma nova vida. Porque ele fez isso conforme o bom propósito da sua vontade. Deus é Deus. Nele, em Cristo, temos a redenção. E então, restabelecido o relacionamento com Deus. Por meio do seu sangue, a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. E o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Deus fez tudo isso por graça. Lembre-se do que Jesus disse: a terra e os céus passarão, mas as minhas palavras não passarão. E aí? Hoje e em breve, quais as implicações para tudo isso? Implicações práticas para tudo isso. E eu gostaria que nós pudéssemos ver o que Pedro, um daqueles que creram em Cristo, a segunda carta dele, no capítulo 3, o texto é longo, eu tirei alguns versículos, mas em essência é do versículo, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 até o versículo 13. Mas nós vamos ler os versículos 3, 4, 5, 6, o 7 e o 9, até o 11. Quais as implicações? A primeira é que nós não devemos dar ouvido a incrédulos, por mais sábios que eles sejam, por mais inteligentes, porque a inteligência e a sabedoria deles, para Deus é loucura. E às vezes, e quantas vezes nós não questionamos, mas será que isso é verdade? Porque quando nós olhamos para a palavra, a gente é bombardeado 100 vezes com a mentira, a gente tende a acreditar.
na mentira. Nós não devemos dar ouvidos aos incrédulos. E Pedro vai dizer isso. Antes de tudo, ele está lembrando a gente, está nos lembrando nós que cremos. Antes de tudo, falando para nós, nos últimos dias, no período que nós vivemos, os últimos dias começaram quando o Espírito Santo veio no Pentecostes, e até hoje, obviamente nós estamos mais próximos da vinda do Senhor. Ele diz: nos últimos dias surgirão escarnecedores, dizendo que o universo foi criado a partir dele mesmo, sem que tivesse ninguém necessidade, não precisa de Deus. Para que Deus? Zombando e seguindo as suas próprias paixões. Por quê? Porque querem viver no pecado. Por que nega Deus? Porque não tem que prestar conta da minha vida para ninguém. Eu prefiro viver nas minhas paixões. E eles vão dizer, e vai falar que Jesus vai voltar hoje. Eles vão dizer: o que houve com a promessa da sua vinda? Esse negócio de Jesus voltar. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Esses escarnecedores daquela época ainda criam na criação. É interessante que dos cientistas até o século passado, ou o início do século passado, a maioria dos cientistas acreditavam em Deus. Grandes cientistas na história da humanidade criam em Deus, mas hoje os cientistas de hoje são mais inteligentes, negam a Deus. E aí então eles vão negar. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra. Esta formada da água e pela água, de acordo com o relato de Gênesis. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso. Pedro cria no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, hoje e em breve. Deus diz lá em dilúvio: nunca mais vou acabar com a humanidade pela água. Pela água. A Bíblia diz que pela mesma palavra desse Deus que criou todas as coisas, pela palavra desse Deus, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo. Porque a história de Deus é buscando o homem, e o homem se afastando de Deus. Essa destruição está guardada para o dia do juízo, e para a destruição daqueles que não creem, os ímpios. O segundo ponto, primeiro é que nós não devemos dar ouvidos a incrédulos. O segundo ponto é que nós devemos anunciar Jesus a esses incrédulos e orar por eles. Pedro vai dizer: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa de que Jesus vai voltar. Como julgam alguns ou escarnecem outros. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Deus não tem prazer na destruição dos ímpios. Ele não quer que ninguém pereça, por isso Ele é paciente, por isso Cristo não veio ainda. Mas que todos cheguem ao arrependimento, que todos recebam a Cristo, reconheçam-se pecadores pela palavra, porque a palavra diz que nós somos pecadores. E quando nós, movidos pelo Espírito, vemos essa realidade, nós clamamos: misericórdia, Senhor, e nos arrependemos. É isso que Deus espera, movido pelo Espírito, que nós nos arrependamos. E que esses que não creem. O terceiro ponto, prático: a palavra de Deus é a verdade, irmãos. Ainda que o mundo inteiro não creia e não queira. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Ladrão para aqueles que esperam? Não, mas para aqueles que não esperam. É óbvio que nós não sabemos o dia que Ele vem, porque Ele mesmo disse: só o Pai sabe. Mas Ele vem, e quem crê, espera a volta dEle. E a palavra diz que nós devemos amar a sua vinda.
Essa deve ser a nossa esperança. Os novos céus e a nova terra. Por que novos céus e a nova terra? Porque esse céu, essa terra, vai ser destruída pelo fogo. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Que céus? Os céus que foram criados no princípio, criou Deus os céus e a terra. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Não devemos dar ouvido aos incrédulos, devemos anunciar Jesus e orar por eles. Devemos ter convicção de que nós não somos ignorantes ao crermos na palavra, a palavra de Deus é a verdade. E em quarto, nós que cremos, somos chamados a esperar a volta de Jesus em santidade, é o que Pedro vai terminar. Visto que tudo será assim desfeito, essa realidade, que tipo de pessoas é necessário que vocês, que nós que nascemos de novo, sejamos? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Como nós devemos viver? Buscando um relacionamento com o Senhor do Universo, que veio até nós para nos salvar, por amor e de graça. Um dia, esse relato aqui, de literalmente 45 minutos, nós vamos poder ver, pedir para o Senhor, mostra como é que foi a criação, quem sabe? E ver como Ele criou todas as coisas, a gente vai ter a eternidade para isso. Mas diga isso para um incrédulo, ele vai escarnecer, mas ore por ele, fale de Cristo mesmo assim. Quantos escarnecedores, movidos pelo Espírito, não se arrependeram e receberam a Cristo? Será que nós esperamos e apressamos a sua vinda? Jesus disse que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Será que nós temos falado de Cristo para outras pessoas? Você ama a vinda do Senhor ou você, eu gosto muito, eu amo essa vida aqui. E aí a gente já está aprendendo em João que nós não devemos amar o mundo. Você pode dizer, Maranata, vem Senhor Jesus, vem logo Senhor Jesus, vem logo Senhor Jesus. Ó Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus do universo, meu Papai, obrigado, Pai, porque o Senhor me recebeu como seu filho, mesmo eu não buscando, mesmo eu tendo nascido em pecado e sendo tão pecador. O Senhor me recebeu como teu filho, pelo que o teu primogênito filho fez por mim na cruz. O Senhor governa a história, cada detalhe, o Senhor é dono da história, e tudo isso, essa história, é para a tua honra e para a tua glória. Senhor, revela Jesus para nós cada vez mais, revela que a morte de Cristo foi a nossa morte. Ele nos crucificou no seu corpo santo para na sua ressurreição nos dar uma nova vida. E essa vida que Ele agora nos dá é uma vida de esperança, de que um dia Ele vai vir. É verdade a Tua palavra, Ele vai voltar para nos buscar. Que essa esperança encha os nossos corações, para que nós lancemos a Tua palavra àqueles que estão à nossa volta, que não nos preocupemos com a opinião do mundo, e que vivamos para a Tua glória.
Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor me incluiu na sua história, pelo que o teu Filho fez. Revela o teu Filho, Pai. Nós clamamos a Ti no nome dEle. Amém.